Sejam bem-vindos, eu sou a Oriana. Eu sou a Karina. E juntas isto é o Bimbalhices, frescas e fofas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e a hora cá estamos, que como sempre, não se esqueçam, está em todas, está em todas as plataformas possíveis e imaginárias. Nem vou dizer os nomes, porque há uns que eu não sei. Não sabe. Há várias que eu não sei. Ainda hoje estávamos a falar sobre isso, como esta juventude tem um monte de coisas que a gente não entende. Exatamente. E até, a propósito daquilo que nós vamos falar hoje, eu tive que ir relembrar algumas coisas de antigamente e vi que alguns deles, aquilo que estavas a dizer no outro dia, o Twitter X ou não sei o quê, já é bastante antigo. É! Portanto, há muitas coisas. Ai, na minha altura era o Orkut. E o Wi-Fi. Sim, também me lembro do Wi-Fi. Eu não, quando o Facebook primeiro saiu, não queria nada com isso. Pensei, não, eu também tem tempo outra plataforma. E depois, pronto, e agora é Facebook, Instagram e, é verdade. e Snapchat. É verdade. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre isto. Vamos falar sobre. Começámos a conversa por causa de como é que está a juventude hoje em dia. Vamos falar sobre a nossa juventude. Porque também tivemos. Não digas isso assim como. Não digas isso assim. A minha foi há muito pouco tempo. E como bem, aqui está. Comida, porque eu penso que nós aí no último episódio ou no antes do outro disso, ou não sei bem aonde, faltamos aos treinos, não houve comida. E não pode acontecer. Não. Vai haver comida em todos os episódios. Não. Nem que seja assim uma coisita para pescar, tem que haver qualquer coisa. Para quem não está a ver, só está a ouvir, a gente tem umas comidas em cima da mesa que daqui a bocado já vamos explicar o que é que são. Que são extremamente relevantes para aquilo que nós vamos conversar. Sim, pois vamos tentar que sejam relevantes. Exatamente. Não é? Mas então, a tua adolescência foi feliz? Foi. Foi? Foi feliz. Foi agitada como qualquer adolescência é, não é? Eras rebelde? Não demasiado. Eu acho que fui sempre extremamente responsável, tanto que eu fui viver sozinha muito cedo. Tinha pai 14 anos quando saí, não saí de casa, mas fui estudar para Tiveste fora. aquela experiência que o pessoal tem normalmente quando vai para a universidade, mas tu estiveste no liceu, não é? Exatamente, no liceu, sim. E então, pronto, acho que considero que fui uma menina extremamente responsável. Que linda. É verdade. Eu era muito respondona, dei muitas dores de cabeça à minha mãe. Assim, de responder, não dores de cabeças grandes, não é? Mas de responder, respondia muito respondia bem. Ela dizia-me qualquer coisa e eu respondia-lhe com 7 pedras na mão. Eu estou a pagar que a minha é exatamente igual, não é? Parece que eu sou o inimigo, não é? Exatamente. Mas pronto, que os amigos é que são os maiores e sabem tudo, e pronto, eu também era assim, eu era esse tipo de adolescente. Mas tive quando penso, assim, quando olho para trás, tive uma adolescência muito feliz, tipo, em termos de amigos, de apoio, tive, mas também muito atribulada, bastante atribulada. Eu acho que é assim, eu acho que qualquer adolescência é atribulada. Não, mas assim, tipo, estás a ver, assim, um adolescente, tipo, se tudo correr bem, não é? Os nossos filhos vão ter uma adolescência atribulada em termos de amigos e de sentimentos e não sei o quê, mas o mundo é muito mais atribulado agora. É. Não, mas nós, por exemplo, tu foste viver sozinha, não é? Sim. E eu mudei várias vezes de casa e de escola e de amigos portanto, no fundo foram atribuladas as adolescências. Mas vamos falar sobre as nossas adolescências, vamos falar. Sim. Tu então com 14 anos foste viver sozinha? Não sei, eu ainda agora estamos a falar, antes de começar, eu não sei se foi com 14 anos, eu fui para foi grau no ano. Nono ou décimo? Sim, 10, 11, 12, décimo. Décimo. Porque estávamos a dizer isso, aqui no liceu no Canadá, o liceu é 9, 10, 9, 10, 11º, 12º, né? 9, 10, 11, 12. Mas pronto. Em Portugal não, é só 10, 11, 12. O liceu. Depende das escolas, porque, por exemplo, na minha escola era o ciclo, era o 5º e o 6º e depois era o liceu. Portanto, eu comecei o liceu em Engegueira. Sim, mas quando e depois continuei. Pronto, mas por exemplo, imagina que tu pedes o não sei como é que agora falta uma palavra em português, o transcript do teu liceu em Portugal só vem 11º, 12º. Ok. Percebes? A escola até, por isso é que antes era obrigatório até ao nono, não é? Tipo, não sei se eles mudaram isso, se agora é obrigatório até ao 12º, não sei. Mas na altura era só obrigatório até ao nono, que era o secundário, tipo, depois passava para o liceu, não é? Ok, pronto eu fiz o liceu em Engegueira, portanto daí Engegueira em Aveiro. Engegueira em Aveiro, sim senhor, daí as tripas, porque a minha vida de liceu foi comer tripas. Pronto, eu não era Aveiro, mas também comi tripas durante a minha adolescência, bastante. Porque a primeira, eu quero dizer que é a primeira, não quero falhar com a história, mas a primeira que eu conheço, que eu me lembro, a primeira barraca de tripas que houve foi ali, muito perto do Liceu de Jogueira. Não foi na Costa Nova? Não. Foi aí que o Sr. Zé da Tripa, que eu conheça, começou. Pode ter sido muito paralelo e ele já ter a barraca na Costa Nova, mas onde eu comecei a conhecer as tripas foi ali em Engegueira. Tanto que era o que havia, era só a tripa simples, com chocolate e canela, não havia outra Vamos explicar às pessoas que não conhecem o que é uma tripa doce de Aveiro. Uma tripa de Aveiro, sim. Uma tripa de Aveiro que não tem nada a ver com uma tripa de porco. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não. É uma espécie de um crepezinho recheado e quando começou só o crepezinho. Exatamente. Ou então com chocolate. Ou seja, começa com a bolacha americana, não é? Que
é aquela que Sim. ainda hoje se vê a vender nas praias e tudo. Em algum momento, pelos bichos reza a história, que alguém pediu ao Sr. Zé que queria uma coisa daquelas mal cozida. E ele então fez uma coisa mal cozida. E depois as pessoas, mas como é que se chama? Ele, sei lá, parece uma tripa, por causa dos quadradinhos. E foi assim que ficou. Era com aqueles chocolatinhos, se alguém se lembra, os chocolatinhos da Avianense, que tinham uns bonequinhos e vinham embrulhados numa pratinha. E depois eles serviam a tripa na prata do chocolate. Com os bonequinhos e no guardanapo. E pronto, nós também. Eu fui no Furadouro. A primeira que eu, na minha zona que abriu, foi no Furadouro. E então nós íamos ao Furadouro comer tripas. Tanto que eu não me lembro quanto é que as tripas custavam, mas na altura ainda eram escudos e seria. E às vezes eu não tinha dinheiro, assim, dizendo, não faz mal, pagas amanhã. Depois eu não ia ter 5 troquitos e ia pagar a minha tripa. Vendia-se fiado. Vendia-se fiado. Havia confiança no ser humano. Era. Hoje em dia já é difícil ter confiança no ser humano. Esquece. E numa adolescente pior ainda. Exatamente. Nunca mais voltava. Não trazia os amigos. Depois eu apanhava o autocarro um bocadinho mais à frente, ali ao pé da Santa Casa da Misericórdia, e vinha por ali abaixo com a minha tripita e pronto. E era assim, depois ia para a Jogueira. Então uma das comidas da tua adolescência foi tripas? Sem dúvida. Sem dúvida. Tripas e bolacha americana. Sim, eu também me lembro bastante. Não foi a marcante, tenho que admitir que a marcante mesmo era quando íamos para a noite. Sim. Comíamos cachorros, também que a gente trouxe cachorros. A gente trouxe, mas está embrulhadinho que a gente não... É para o Jamie, a gente trouxe para o Jamie comer. Mas então, a gente comíamos cachorros e inclusive a discoteca para onde eu ia quando era adolescente, pronto, agora vai parte da adolescência. Então, quando eu comecei a sair à noite, comecei a sair muito cedo, porque saía com a minha tia, que é 10 anos mais velha do que eu. E então a minha mãe deixava-me sair com a minha tia, porque a minha tia era responsável. E era, que fique bem claro que a minha tia nunca me deu uma pinga de álcool e ela não bebia álcool se eu estivesse com ela, nunca. E ela morava mesmo ao lado de uma discoteca muito famosa lá na minha zona, não é? Que é a discoteca dos azeitolas. Isso não se diz. Mas era a discoteca dos azeiteiros. Era a discoteca dos azeiteiros. O que é um azeiteiro? Um azeiteiro é aqueles assim. Faz azeite. Não, mas na minha. Não, é um bimbo. Pronto. E então, era a Vicâncil. A Vicâncil era famosa. A Vicâncil era famosa. Vinha pessoal de todo lado. A Vicâncil tinha piscina, tinha 3 ou 4 pistas de dança, tinha uma parte de danças de salão que a minha avó vinha comigo para a discoteca, que a gente ia para a discoteca, eu e a minha tia íamos para a discoteca cá em baixo e a minha avó ia para a dança de salão. E que se note que não foi nem uma, nem duas, nem foram muitas, várias mesmo, bastantes, que eu e a minha tia acabámos a noite e fomos lá para cima e a minha avó ainda continuava à noite e nós lá deitados num sofá espera que ela acabasse de dançar com os velhos. Os vossos de antigamente eram mais rijos. Rijos. Eu discotecas era havia uma mais para perto da zona do meu pai, mais para perto do Boco, quem ia para o Boco por uma estradinha que o meu pai costumava ir, que se chamava Viápia, na altura depois entretanto fechou, mas a que existia e que ainda existe hoje é a Estação da Luz. Sim. E nós tínhamos a barraca dos cachorros cá fora. Pronto. Nós tínhamos, a Vicâncil era tão fixe que tinha cachorros dentro da Vicâncil, minha querida. Não, na Estação da Luz também tinha, mas não eram tão fixe. Quer dizer, eles faziam uns prensados e não sei o quê, que a gente, como o nosso cachorro especial, mas eu lembro-me mais destes cá fora. Serem nas relotes. Portugal era assim, noite é isso, tu sais, vais a uma relote até às tantas da manhã e comes um cachorro. Ou então esperas ficas na discoteca até às 5 e depois ainda vais à padaria. Quando padaria. Comer cachitos. Nós íamos a Espinho. Exatamente. Nós íamos a Espinho, não me lembro do nome da padaria, mas nós íamos a Espinho. Havia uma pequenina, não pequenina em Espinho, havia uma, não sei se chamava mesmo assim, tipo Fábrica do Pão. É isso, e tinha uma janelita. Isso. E tu ias à janelita, a fábrica era grande, mas apartamento aí perto. Pronto, era aí que eu ia com a minha tia. Pronto, vês, era assim. Então eu comecei a sair à noite com a minha tia, não é? Pronto. Depois quando comecei a sair com os meus amigos já íamos para outras discotecas mais gino, não é? Pronto, mas com a minha tia íamos para... Porquê? Porque havia a noite da mulher e as bebidas eram grátis. Tinhas 4 bebidas grátis. Não pagavas para entrar e ainda bebias de graça. Isso era antigamente. Portugal é mesmo assim, fixe. Eu agora, em retrospectiva, o tempo que eu vivia em Espinho, até saí muito menos que deveria ter saído, vá. Pois. Pronto, considero que era extremamente responsável, pronto, era em dias de escola e tal, e eu costumava, ao fim de semana, se eu voltava para Aveiro, se voltava para casa... normalmente trabalhava, ou se ficava em Espinho, normalmente trabalhava também, portanto depende. Mas Espinho foi uma altura fixe, é assim, as amizades que eu tenho de quando era nova são do tempo que eu tenho em Espinho, que ainda tenho até hoje, felizmente. Mas nem todos os meus amigos, tínhamos alguns que viviam ali na zona, mas tinha outros que eram mais perto da nossa zona, Estarreja, Albergaria e tudo, e eles iam e vinham todos os dias. Portanto, pois, vê lá. Esforço, foram 3 anos. Porque tu foste estudar turismo. Era uma escola tipo, daquelas escolas profissionais, não é? Que tens o liceu e um curso ao mesmo tempo, não é? Sim. Eu também andei numa dessas, quero falar sobre isso. Eu andei em tantas escolas. Olha, eu comecei o 9º ano, vê lá, eu fiz o 6º, 7º, 8º em Lisboa.
eu vivia no norte, pequenina, e depois fui para Lisboa. Mas eu vivia em Arouca. Arouca fala-se assim. Eu quando fui para Lisboa, eu falava mesmo assim. Foi muito mau. E fui para uma escola, uma zona de Lisboa, não era Lisboa, a gente ia Lisboa, mas não era Lisboa, porque eu sou do norte, digo que tudo é Lisboa, mas não é Lisboa. A gente vivia na linha de Sintra e vivíamos numa zona que havia muito pessoal de cor, não é? Porque era pessoal de Angola, muita gente de Angola. E a minha mãe, como veio de Angola também, e tinha muitos amigos, gostava daquela zona, fomos para ali viver. E andávamos lá numa escola e havia mesmo muito pessoal de cor na minha escola. Para eles foi bem estranho quando eu vim, imagina, eles falavam tipo xé e eu cheguei a falar assim, do norte assim. Foi interessante, foi difícil a adaptação, muito difícil, imagina, mesmo, mas pronto, depois de me adaptar, então 3 anos, ao fim de me adaptar, tivemos que voltar para o norte, e depois vim viver para o norte e depois tinha sotaque de Lisboa. Então, o que é que achas que aconteceu? O pessoal lá do norte pensava que eu tinha mania. Pois. E então se calhar tinhas um pouco, não é? Tinha nada. Depois de estar 3 anos em Lisboa, se calhar lá de Serra das Minas não era Lisboa, era Rio de Mouro. Pronto, mas então foi complicado. Quando eu vim para o 9º ano foi muito complicado. Depois foi uma daquelas histórias da adolescência, já te contei isto porque eu acho super engraçado, aquelas histórias típicas da adolescência. Quando eu cheguei, gostei de um rapaz, e o rapaz tinha uma namorada. Não me digas que era o rapaz o mais cool da escola. Não sei, eu achava que ele era mais cool, se ele era ou não era, não sei, mas ele tinha uma namorada chamada Karina. E ela não gostava de mim, não é? Pois já está-me claro. Não então, é fácil, não é fácil gostar de ti logo à primeira. Não é? E então aquilo não correu bem. Karina, se estiveres a ver isto, eu entendo, tá? Eu compreendo. Acho que não, nunca mais ouvi falar da Karina. Mas na altura aquilo, eles já se conheciam todos, não é? Porque andavam na mesma escola. Já eram feira. Já se conheciam todos, não é? E então aquilo, houve ali uns problemas e houve uma rapariga mais assim, que veio ter comigo aos berros, tipo, tu não falas mal de mim a ninguém, e eu nem abri a boca, não falo para ninguém, não conheço ninguém, não falo para ninguém, não sei o que é que estás para aí falar, não sei, foi a Karina que foi meter nanhicas. Como não havia redes sociais, assim? As coisas aconteciam-se no recreio. Mas eu ainda hoje falo com essa minha amiga, a Lígia. Olá, Lígia. A Lígia, ainda falo com ela. A Lígia foi a amiga marcante da minha adolescência, foi a Lígia. Naquela altura, na escola, no 9º e 10º ano, foi aquela amiga que tens sempre aquela que te marca mesmo muito. Vários. Tenho uma série deles, os amigos que eu fiz em Espinho, encontro-me ainda com eles quase todos os anos quando volto a Portugal. Tenho a Joela, a Ana, a Dulce, a Carla, que pronto, ficou ali um grupinho bem apertadinho, éramos mais, mas depois para o fim, pronto, a vida leva a outro curso e as pessoas vão desaparecendo, dropping like flies e tal, e pronto, e ficou aquilo. E por acaso foi engraçado que nós o ano passado, há 2 anos, quando eu estive em Portugal, eu ainda tinha, porque assim, hoje o mundo é diferente, eu ainda tinha uma caixa cheia de cartas e de bilhetes que nós nos escrevíamos uns aos outros, porque eu depois, por exemplo, um desses verões que eu estava em Espinho, eu vim para o Canadá. Outro, eu estava em Aveiro e eles estavam nas suas terras e tudo, então nós escrevíamos uns para os outros. Ai, que bonito. E eu tinha uma caixa de todas as cartas. Que nós bonito. Tivemos uma tarde inteira a ler as cartas. Foi de partir o coco a rir. Porque assim, tu hoje em dia já, os miúdos hoje em dia não podem fazer isso. Ai não, nem pensar. Já não podem fazer isso. Hoje em dia eu tinha bilhetes que nós escrevíamos na escola, na classe uns aos outros. Tínhamos isso também tenho. Que era clássico, nós tínhamos um professor de turismo que era um senhor muito antigo já na altura, já era um senhor idoso. Ainda bem que era, que agora se calhar já não te ouve, não é? Não, à partida já não me deve estar a ouvir, mas se estiver... E ele era engraçado porque ele vinha falar-nos de turismo, era o nosso professor de turismo, e ele dizia umas coisas que a gente não entendia. Ele chegava e dizia, o homem desde sempre, pronto, é verdade, o homem desde sempre viajou, mas era tudo muito filosófico, não é? A matéria, nós é que tínhamos que estar ali a puxar por aquela informação toda. E ele então vinha sempre de fato, dressed to the nines, e uma vez trazia uma nódoazinha nas calças, uma nódoazinha assim aqui. E hoje em dia, como é que os miúdos vão falar uns com os outros? Não, certamente já todos têm telemóvel e mandam mensagem. Nós não. Nós queríamos reconfirmar que toda a gente tinha visto que havia uma nódoa, não é? Então a Ana fez um desenho do professor, calças, nódoa, e fez uma seta, nódoa. E o bilhetinho passou na turma toda, nódoa para toda a gente. E depois é óbvio que tu, quando recebes o bilhete, começas-te a rir, não é? E ele era muito engraçado, ele dizia isso e dizia também outra que nós também não entendemos, demoramos uns anos a entender, que era os aviões no ar não caem. E nós, pois não, não caem. Não caem, caem na terra, chão. Mas é. E nós, pois é, o professor, ele tinha razão. Mas tivemos algumas figuras, mas foi um ano interessante, para já porque havíamos
era uma escola que estudava várias especialidades, havia turismo, havia comunicação, havia eletrónica, portanto havia vários cursos e pronto, e éramos todos diferentes e fazíamos coisas diferentes, mas foram uns anos engraçados. Olha, então, e já agora, tu não estavas a pensar fazer umas obras lá em casa? Gostava de aumentar a minha cozinha. Se o meu amigo arquiteto fizer uns desenhos bons... Faz, sim, senhora. Tens que ter cuidado com o amigo arquiteto, porque ele, quando põe as coisas no papel, aquilo é para sair obra. E às vezes pode sair a obra da cozinha e da sala e dos quartos. Ai, não faz mal, também o preço dele é pastéis de nata, portanto também é baratinho. É verdade, é um preço bom. É um preço justo. Só que ao aumentar a cozinha, que é o que eu quero, vou ter que alterar o brico todo da casa. O que vale é que eu conheço uma empresa muito boa de fazer brico, que é a Magnum Masonry. É verdade, estás em boas mãos. Olha, mas tem que ser brico, não pode ser uma pedrinha natural, cá por fora, fazem tão mais brico, bonito. bloco, pedra natural, fazem tudo. Fazem assim casinhas como a tua. Porque a minha casinha é uma casinha só. Não, é uma casinha bonita. Fazem casinhas, fazem não casas sei, grandes, há casas pessoas- pequenas, Pronto, prédios, há fazem tudo. empresas que só se dedicam a trabalhos mesmo muito grandes. Sim, com certeza, mas a minha casinha é especial. Tá bem, é verdade. Estás em boas mãos. Com certeza. Estás em boas mãos. Pois então, o que eu estava a dizer, e depois entretanto a gente, é assim, nós temos o efeito squirrel, não é? Yes. A gente está a falar de uma coisa... O que eu estava a dizer é que quando eu andei em São João da Madeira, no Isto já no foi liceu, depois de voltares. de Lisboa para o norte. Mania. Isso. Exatamente, quando tive a mania. Fiz o 9º e o 10º em São João, mas depois a minha mãe veio para o Canadá e foi quando eu vim para o Canadá então. E então pois, fiz... tiveste adolescência aqui. Sim, Então fiz senhora. o 11º aqui e depois voltei para Portugal. Só que Também? Caraças! Bolas! Quando eu voltei para Sossega. Portugal, estou a dizer, quando eu voltei para Portugal, já não dava para fazer nem equivalências, porque eles aqui não me deram equivalências, eu aqui tive que tirar cursos de 9º e cursos de 10º, e foi Olha, uma e confusão. vamos comer a nossa tripa, desculpa interromper. Enquanto tu falas, Podes, eu posso comer a minha podes. E entretanto, eu fui para... Quando fui daqui, voltei para lá, não havia equivalências, eu tinha que voltar para o liceu, mas não podia voltar para o liceu. Então, fui para o Instituto do Calçado, que era um curso profissional. Fui tirar um curso, não, de marketing, eu fui tirar um curso de marketing. Foi assim que eu fui, para tirar um curso de marketing. E era boa aluna. Mas depois conheci o meu marido e casei e depois saí da escola. Fui trabalhar, que me lixei. Não, mentira. Fui trabalhar antes do meu marido. Antes. Foi antes do meu marido, que fique claro. Foi antes de conhecer o marido. Fui trabalhar porque era preciso pagar contas. Adultar. Pois, era preciso Tiveste pagar que adultar, contas. não é? Tive que ser, não é? Pronto. Tiveste que crescer. E então com 17, saí da escola e fui trabalhar. Prontos, olha, foi o que foi. Fui trabalhar para um hotel. Eu também Vês? comecei a trabalhar cedo, mas tive muitos trabalhos, entretanto, antes de... Eu também trabalhei numa o meu padaria. primeiro trabalho, foi já quando saí da escola, depois já fui trabalhar para uma agência, fui trabalhar logo no turismo. Pronto, que eu tinha decidido mais ou menos Era a que tua isso que eu onda. queria fazer. Sim. Era a minha onda. Pronto, e a propósito, então, podemos falar só 2 minutos sobre as nossas tripas? Podes, sobre o que à é que nos vontade. traz aqui, que É na boa a verdade tua é comida, tripa. não é? É boa. É boa. A minha tripa é de um sabor que I bite my tongue, porque é assim, em Portugal, como eu te disse, as primeiras tripas que havia era só chocolate, não havia opção. Agora há estas modernices todas, dos Nutellas jogos e- das Nutella, não havia nada disso. Chocolate, canela em cima é para quem quer, mais nada, era só o que havia. E as pessoas lá comiam tripa de queijo e vinham dizer, ai que horror, não é nada a minha onda. Mas eu, desde que entretanto nós que já há tripas aqui, não é preciso ir a Portugal comer tripas, já há tripas aqui em Toronto. Se nos Podes tiverem dizer a ver de aonde? Toronto, sim, ali para já, no 469 da Rogers Road. Podem ir lá comer tripas. E as pessoas comiam de queijo e fiambre. E então eu Tu disse... pensavas coisa estranha. Coisa estranha. Mas como eu gosto daquela mistura de doce e salgado, daí gostar do pão de Ramon e essas coisas todas do Natal, daquela mistura, eu disse... Agora vou decidiste experimentar. E gostas? É muito boa. Pois, pronto. É muito boa. É que mostra, podemos mostrar o cachorro. Mostra o cachorro, mostra ao pessoal. Os cachorros são os cachorros como os de Portugal, é exatamente igual. Já não é preciso dizer, olhem que bonito, é uma obra de arte. A gente quando faz e acaba o cachorro, é uma verdadeira obra Eu de arte. adoro, fico tão contente quando adoro fazer cachorros, adoro, é a minha parte de vida. Eu gosto de fazer tripas, mas gosto mesmo é de fazer cachorros. É, porque Mesmo. fica um trabalho bonito, extremamente bonito. Nós não vamos comer, porque senão ia ser uma jabardice aqui, não é? Íamos sujar o nosso cenário bonito, mas vamos obrigar o Jamie a comer. A gente trouxe para o almoço do Jamie. para o almoço Mas fizemos o nosso pequeno almoço que foi uma tripa. Exatamente. E a bolacha americana E também. a bolacha americana, que também é boa, queres provar? É muito boa, quero. A bolacha americana partiu-se pelo caminho, mas a bolacha... A bolacha já me faz lembrar um bocado mais a minha adolescência por causa da praia, porque havia um senhor na praia a vender bolacha. E o senhor que anda na praia, o Sr. Carlos, na nossa zona, na zona da Barra, o Sr. Carlos ainda lá está. Ainda é o mesmo. Que eu vi há pouco tempo, essa senhora, e eu fui ter com ele há pouco tempo. O Sr. Carlos é engraçado porque ele anda na praia aos gritos, olha a bolacha americana! E anda com um bidãozito cheio de bolachas e eu não sei como é que é, porque ele já está lá. Deve ter pai 90 anos. Não, mas uns 150 eu diria. E ele ainda está lá na praia. Viste? Jeitoso, depois então tem um físico bom, corre praia acima, praia abaixo. Então praia não, acima, deve ser praia abaixo. moreno. Exatamente, moreninho e ainda está. Estive com ele no Estamos a ano fazer passado. barulho, posso dizer que
para os ouvintes. Estamos a fazer barulho. Olha, e tá Bolacha americana é o caso bom da vida, filha. Bolacha americana é o que há de bom na vida e é assim, é uma coisa, porque é assim, no meu tempo, agora há, mas no meu tempo, na nossa zona, não havia bolas de Berlim. Ah, sim, agora há muitas bolas de Berlim. Agora há muitas bolas de Berlim, mas não era coisa que se comia na praia. Não era o típico, não é? Não, era bolacha americana. Era o que se comia na praia. Olha, e aproveitaste muito a praia na tua adolescência, assim com amigos. Sabes quando vais à praia com os amigos e não sei o quê, que não levas nada, nem guarda-sol, nem protetor, nem... É Só assim. vai para... Sim, na Costa Nova sim, porque algumas vezes, se bem que as amizades que eu tinha na Costa Nova não pertenciam propriamente a lado nenhum, porque não era com pessoas que eu andava na escola e tudo, era aquela coisa de verão, não é? Um pouco. Eu digo a verdade, em Espinho não tanto como deveria ter aproveitado, porque eu não tenho memórias de ir à praia em Espinho. Não? Não. O que é triste, não é? Então não é? Não tenho. Eu nunca fiz praia em Espinho, acho eu. Íamos a Espinho várias vezes, mas era mais para ir ao bingo. À feira. À feira de Espinho. À feira, ao à bingo, segunda-feira. à tomate. Também E trabalhei na comer tomate. gelados numa gelataria que tem ali em frente à praia, também no seu nome, mas íamos lá. Eu vou-me lembrar. Eu Pois, sei qual não, é. não me lembro, mas íamos lá comer gelados, mas nunca fui para fazer praia. Fazer praia era mais noutras zonas. Era mais, na altura era Furador, agora já não é Sabes Furador. que na altura, na minha adolescência, a praia da Costa Nova não era uma praia fixe. Pois. A praia fixe era a Era a praia da Barra. Barra. Malta porreira e era para a Barra. A Costa Nova agora está em alta porque é turístico, não é? Yeah, é bonitinho. bonita. É E agora bonitinho. uma apreciação renovada. Claro, com certeza. É verdade. Olha, então, diz. E posso falar sobre esta? Podes. Isto é um Joe Louis. O Joe Louis é daquelas É a comidas... tua parte canadiana. Porque a minha quando eu vivi aqui, quando eu vim para o liceu aqui, foi quando eu comecei a comer Joe Louis, mas eu gosto mais dos outros, como é que chamam aqueles, os caramelos? Caramelo, ou caramelo. Eu gosto Acho que é o tanto desses, ou Não, caramelo. é este. O Joe Louis é daquelas coisas que na altura, quando eu fui para Portugal, não havia. O que é que eu me lembro que Não havia lá. Não havia lá. Isto não havia, nem pensar, não havia lá nem há. Mas na altura não havia Oreos, que entretanto depois foram para lá. Não havia Doritos, porque as minhas amigas de Espinha às vezes juntavam-se e compravam um saquinho de Doritos. Eu Que comia de vez em quando. Era tão bom. E não havia, obviamente não havia Joe Louis e não havia cheesecake. Depois tu disseste. Ok? E então eu era pequenita, não é? Quando fui para lá e tinha, sabes quando tu tens o sabor de uma paladar. coisa e tu mas não sabes dizer o que é. Para mim era o Joe Louis, que eu não sabia dizer, não sabia explicar à minha mãe, e o cheesecake, porque eu explicava à minha mãe, mãe, aquele bolo que tu às vezes fazias, a gente ia para a casa de uma senhora e não sei o que, é um bolo que tu fazias. E ela não conseguiu explicar. Só quando eu voltei, depois com 18 anos, quando vim cá fazer um estágio de turismo, a minha tia fez um cheesecake e eu comi e eu... Cheesecake. Era cheesecake! E o Joe Louis é assim, o Joe Louis é daquelas coisas... Faz-te lembrar essa... Por acaso, traz muitas lembranças da adolescência de quando eu estive aqui, porque realmente... Pois, exato. É bom, é? E o fresquinho? A mim não é bom, é mau, é péssimo, É mau, é horrível. não é daquelas coisas que frequentam a minha casa, mas quer dizer, Mas é bom e é pronto. fofo, assim, não fofo. sei, é uma ideia brilhante, é a mesma coisa que a combinação do peanut butter e de chocolate. O ser que teve essa ideia brilhante... Peanut butter com chocolate é muito, muito, muito bom. É. Muito bom. Olha, então quando tu vieste com 18 anos, vieste fazer um estágio, já não eras adolescente, não é? Porque já eras uma mulher feita. Desculpa, 18 ainda era uma adolescente, ainda estava nos Sei, eu casei com teens. 18, já não é. Não, isso é um problema teu. Então, tenho culpa que tenhas então, passado pela então vieste com adolescência. 18, também tiveste um bocado de adolescência aqui, ias sair à noite? Não. Quando vim nessa altura, vim só passar o verão. Não saíste à noite? Então não tinha com quem sair. Eras mesmo boring, tu como Não sei com adolescente. quem, não tinha amigos. Ias sozinha? Come on, Karina. Podias ter conhecido o homem da tua vida, por acaso não conheceste depois, mas... Não saía, podia ser. Não, de vez em quando. Não saía, então, não. E também não. foi na noite que conheceste o homem da tua vida. Foi, mas isso já era uma senhora. Mas foi na noite. Foi, por acaso foi. Viste? Por acaso foi. Para quem nunca sai, que eu acho que só saí contigo uma vez à noite. Mentirosa! Ai, que Só má mesmo que tu és ao vivo! Que má! Não é ao vivo, é gravado. Acho que foi só uma vez. Não é nada disso. Depois, é assim, na altura era não, I have my share. Eu, quando não tinha filhos, eu e o meu marido, nós programávamos os nossos voos à volta da night, tá? Ok. A gente saía daqui à sexta-feira, para chegarmos a Portugal no sábado, andávamos o dia todo e à noite ainda íamos à Estação da Luz, comer cachorros e cachitos, tá? Que fique bem claro. Sem dormir. Estou a imaginar o Nelson na night. Sim, senhora. Curtia bués. É verdade. É verdade. Por
acaso eu curto bué sair à noite. Eu também porque eu gosto de dançar. muito de dançar, adoro dançar. Eu e também. nós saímos muito para dançar, muito mesmo. O meu marido nunca. O meu, Não, ai, nós é melhor saímos não contar, no ar. Pronto. Tanto que o Nelson procurava assim uns bares, uns clubes um bocadinho mais maduros, vamos dizer a verdade, precisamente por causa da música ser fixe, Yeah. assim, para a gente dançar, não íamos necessariamente para aquela... E agora quando é que foi a última vez que foste sair à noite? Agora no Cruzeiro. Isso não conta. Não conta porquê. Agora a noite é diferente. Não, a noite é diferente e não é tão fixe. Não. E eles têm assim umas vibes. Eles gostam de músicas antigas. Esta geração agora gosta. Isso. Mas eu acho que a noite em Portugal também é completamente diferente. eu nunca mais saí à noite em Portugal. Isso é que é triste. Eu já disse à minha tia: a próxima vez que eu for a Portugal quero sair à noite. Porque eu nunca mais saí à noite em Portugal. Não, eu depois de ter vindo para aqui ainda saí várias vezes. Uma pessoa vai lá de férias, vai para a praia, vai comer, vai ver família, e depois quem é que tem tempo para ir para a night? Às vezes ainda sai lá em Aveiro à noite, não. vamos comer tripas ou cachorros. Ou Não, sei o quê, sair à noite sim, mas a ir a uma discoteca. Não, isso não. Sabes porquê? Porque a noite em Portugal começa às 2 da manhã. Tu se vais para a discoteca antes disso, não Já, está lá às 2 da manhã já estás a dormir, não é? O que a gente pode fazer é dormir uma cestinha antes. Dormir uma cestinha aí das 9 É mesmo à velha. das 9 à 1h30. Depois à 1h30 acordas, vestes a roupicha e vais. Porque se fores para a Praça do Peixe às 2h30, ainda aquilo está a bombar. Com certeza. E depois só vais para a estação Mas da Luz às 3h30. pois é só essa hora que está a bombar, porque É senão verdade. esquece. E isso era uma coisa que eu curtia bem em Portugal, porque era, nós íamos jantar, o jantar durava até às tantas. Também é assim, tu em Portugal vais jantar às 10h30. Não, íamos jantar tipo às 8 e jantar durava tipo até às 11 e depois às 11 ias para um bar e depois ficavas até às 2 e depois é que ias para a discoteca. Exatamente. Não é? Isso com os meus amigos. Com a minha tia não, a gente íamos diretas para a Big Cancel ou quando eu comecei a sair à noite, mesmo sair, ias para a discoteca que era numa cave. Ela que eu nunca tinha visto caves na minha vida, ok? Basements como aqui, estás a ver, em Portugal, não são muito comuns. Era numa cave de uma casa em Nogueira do Cravo, que é o fim do mundo. Ia uma cave e chamava-se Bola Preta, a discoteca. Bola Preta. Nunca estava lá ninguém. E eu era menor, não é? Eu era menor, não é? Pronto. E então a primeira vez que fomos à discoteca, chegámos lá, lembrando que a minha tia tem 10 anos a mais do que eu, mas a cachopa deve ter bebido qualquer coisa da água do rio e é nuita, tem cara de pita, estás a ver? E então, ainda hoje. E então nós fomos para a discoteca e eles pediram uma identificação. Ai, viste? Não, pediram a identificação à minha tia e deixaram-me a mim entrar. E eu disse, fosca, então como é que é? mas caladinha, que não, fina, não. Depois, aí na zona de Aveiro, havia outra discoteca também, que é em Vagos, que era a Lua, que também era a loucura. Certo? E depois, não esquecer que a gente está aqui a falar de discoteca. E os bailes? Os bailes das fetas? Esses é que eram bonitos. Não. O bailinho da festa da Nossa Senhora da Saúde, que era na Costa Nova, esse eu lembro-me, que era dabome.com. Era aquelas festas assim, tipo festas, tipo com algodão doce e o canguru, andavas no canguru. Isso. Não, as festas da Costa Nova de antigamente, a Nossa Senhora da Saúde, tu tinhas que entrar, com sorte, se querias ter sorte, tinhas que entrar na Costa Nova sexta-feira de manhã e só saías no domingo à noite, porque já não podias passar, já não havia onde passar os carros. Sim. E tudo, que era tanta gente, havia vendedores, havia umas ruas fechadas completamente para vendedores. Então os vendedores iam aqueles dias todos, não é? Claro. 5, 6 dias, montavam a barraca e estavam lá. Agora, para mim, infelizmente, já não é nada disso. Mas já não acontece assim, eu não sei, porque é assim, quando eu estava em Lisboa, não me lembro dessas festas, não sei se fazem para aqueles lados, não sei se fazem, mas eu não me lembro de irmos, nunca. Mas quando eu fui para o norte, em São João da Madeira, fazem, não é? Fazem em São João, depois na feira temos a feira medieval, ou seja, faziam essas festas, claro que a feira medieval é uma festa diferente, mas faziam essas festas assim, lá mais para o norte, não sei se em Lisboa assim, mas a de São João da Madeira era lá loucura. A gente ia andar no canguru, que aquilo era horrível, eu não sei como é que nunca ninguém morreu no canguru, okay? Que aquilo é horrível. Uma vez saí de lá. Agora vai na Feira de Março. Pois vai, à Feira de Março, estou a dizer. E então íamos todos os anos à Feira. XL, tá? É a versão steroids. Espera, mas XL para caber mais gente ou XL para caber pessoas mais gordas? Ele salta mais. Não sei, eu agora não tenho coragem, não é? Nós íamos à Feira de Março todos os anos. Porque, óbvio, a Feira de Março é gigantesca, íamos várias vezes. E quando estávamos em Lisboa, íamos à Feira Popular. Várias vezes, não é? Mas íamos mais à Feira Popular para comer caracóis. Isso. Não, de bailes tenho memórias na zona do Boco, do meu pai, que é o Santo Inácio. Mas o que é um baile? Um baile é um arraial. É os TB5. Como os do Arsenal. Que vão estar no cartaz, o TB5 vai estar lá. Não, é como está o Karma Band, tá?
lá. E a gente vai dançar. E a gente vai dançar. No Ai, bairro gosto. fora, não há barracas, nem tendas, nem nada. É só dançar. Ao ar livre. Se chover... É um concerto, mas tu vais dançar. Ao ar livre, exatamente. Tu vais dançar, tu vais para dançar. E depois, se for tipo o baile de 3 dias, tu no primeiro dia já micas o gajo que dança melhorzito. E depois já vais os 3 dias já afinado para só dançar com ele. É isso que o pessoal mais velho, tipo a minha sogra e assim diz, conhecia. Elas iam aos bailes, não era? Aí conheciam os maridos, é isso? Sim. Nunca fui a um baile na minha vida. Maridos, mas bailes era os bailes ou as alturas festivas. Na tua altura não se conhecia maridos. Tu não conheceste, mas alguém deve ter conhecido. Por exemplo, na altura da Páscoa, a gente vai beijar o Senhor, não é? Vai beijar a cruz do Senhor. É uma coisa, tá? Com certeza. É uma coisa, eu sei que é uma coisa. Antigamente celebravas a Páscoa e em algumas aldeias, terras, celebravas a Pascuela, porque o senhor padre não tem tempo de andar a beijar o Senhor todo no dia da Páscoa, não é? E então a gente celebrava a Páscoa e depois a Pascuela, não é? Tipo, a Páscoa começavas na casa do Fernando Manuel, que era o meu primo, que era o início do bloco, e depois pimba, 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 vinhas pelas casas todas e abaixo beijar o Senhor. Tu beijavas o Senhor nas casas todas? Calma, não, a gente até podia beijar o Senhor, mas atrás do Senhor vinha um croquete, um rissol, um copinho de qualquer coisa, uma jurpinha. Chegavas lá ao fim da casa, não sei de onde, já estavas todo queimadinho, já estava tudo perdido. Depois fazias tudo outra vez na semana a seguir, na Pascuela. As coisas que tu fazes. Eu não, culturalmente isto era correto, tá? Eu penso que ainda hoje se faz. Faz. A minha sogra ainda hoje recebe o senhor padre. Não, a minha sogra ainda hoje recebe o senhor padre com a cruz. De comer. A minha sogra mete comida na mesa. Isso. Pois ela mete. E são memórias bem fixes que se tem. Muito fixes que se tem dessa parte da nossa vida. Pronto. Tudo bem, pronto. Tiveste uma adolescência muito interessante. Sim, tive. Tudo bem, senhora. Pronto. Era importante saber qual foi uma memória extremamente importante da adolescência das outras pessoas. É verdade. Vocês comentem, digam-nos o que é que vocês... Como é que foi? Ou alguma memória que nós temos. Tu trazes mais coisas. Eu trouxe o meu diário, mas já nem temos tempo para falar de nada. Ai, desculpa. Eu tinha um diário. Pois tinha um diário. Como é que guardaste o teu diário? Trouxe lá de Portugal. Pois então, mas não te vou ler as coisas daqui, que são muito más. São muito más. Não são más. São infantis, não é? Pois então eu era uma cachopa, não é? São infantis. Eu gostava de um rapazito, mas ele não gostava de mim. E depois eu gostava... eu também tive diários. Tenho umas fotos de quando eu era pequenina, de quando eu era canita. Pronto. Tenho uma foto da minha amiga Cátia quando ela era adolescente, da minha mãe, que infelizmente já não está cá. Então, umas fotos, nem sabia que tinha aqui fotos, mas trouxe porque era para te mostrar as coisas que eu fazia. Devo ter um diário eu gostava também. Do meu diário. Fazia uns corações. Isso foi para o teu diário. Foi para o meu diário. Eu tratava o meu diário como se fosse uma pessoa. Ai, que bonito. Eu também devo ter ainda algumas coisas dessas em Portugal, onde tenho as cartas e essas coisas todas. Pronto, então é isto, foi disto que se falou. Foi da adolescência. Mas é assim, como a gente de vez em quando fala sobre estas coisas, sabes porquê? Porque eu tenho a ideia que já não me lembro. Pois é isso, quando estávamos a falar sobre os temas que íamos falar neste podcast, ela dizia assim, mas já não me lembro da minha... E afinal, falaste mais do que eu. Eu que da minha adolescência foi há muito menos tempo do que a tua, mas muito menos tempo do que a tua, não é? Toma a tripa e cala-te. Pronto, vou comer a minha tripa. Pronto, e foi assim. É um prazer estar convosco aqui no Hora Cá Estamos, que não se esqueçam, está em todas as plataformas todas. Deve estar a passar aí em baixo todos aqueles ícones do Instagram, do Facebook, dos ícones todos, onde está o Hora Cá Estamos, que são bués. TikTok, Twitters e essas coisas todas, YouTubes e essas coisas todas. Está tudo ali. Pronto, foi um prazer estar convosco e contigo também, sempre é um prazer imenso. Espero que tenham gostado da nossa conversa e que se identifiquem com um bocadinho de alguma coisa que a gente diz. É difícil porque ela teve uma adolescência mesmo diferente. Mas calhar vocês também andaram a beijar o senhor e a ver jurupiga. Tá? É importante. Sem dúvida. Pronto. Até à próxima.